Amém? Pai, nós damos graças, Senhor, pela vida do pastor Gabriel, da Gisa, da Maria. Senhor, que o Senhor abençoe tudo aquilo que chama, Senhor, pelo nome de Gabriel Comigo, Senhor. O Senhor guarde a vida dele, de saúde, sabedoria, Pai, intrepidez, ousadia. O Senhor venha sustentar em todos os momentos da vida. E hoje, em especial, Senhor, use com poder e graça para falar no nosso coração, pois estamos sedentos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Posso pregar até que horas, pastor? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz, igreja. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, fala assim, aleluia. Quero te contar uma coisa, você sobreviveu ao ano de 2025 até aqui. É o último domingo, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Muito, muito feliz. Sim, eu quero compartilhar uma palavra no coração dos irmãos. Hoje eu quero falar sobre algo que será importantíssimo na nossa vida em 2026. Pode se colocar para mim aqui o tempo, por favor? Família, projeto de Deus. Eu quero falar um pouco sobre família hoje. E mais do que falar sobre família, eu quero falar sobre uma família bíblica e eu quero falar sobre a sua família. Quero que o ano de 2026 seja um ano em que as promessas do Senhor se cumpram em nossa família. Que você veja a prosperidade e a bênção de Deus sobre os seus familiares. Eu gostaria que nós olhássemos para as Escrituras e entendêssemos primeiro como em Gênesis. Abram comigo, por favor, Gênesis capítulo 1. Deus teve uma ideia. Ele criou um plano. Em Gênesis capítulo 1, os versos 27 e 28. O texto vai nos dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Entenda. Mais do que fazer parte de uma família, você tem uma missão. Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. E nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua bênção sobre nós. Pedimos, revele Tua palavra ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de Ti. Eu quero, Pai, que o Senhor traga revelação a nós. Amém, meu Deus. Esse ano de 2025 foi um ano de bênçãos, de lutas, de tantas coisas. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e encerrar os domingos desse ano, Pai, já apontando para um caminho de família em 2026, de cuidarmos de família, orarmos por famílias, de, Senhor Jesus, restaurarmos famílias, de vermos nascer novas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê graça. Nos dê graça porque o projeto foi do Senhor, o plano foi do Senhor, o sonho foi do Senhor, a ordem foi do Senhor. A bênção é do Senhor e eis-nos aqui, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, como aqui que estamos, homens, mulheres, nós temos aqui anciãos, nós temos jovens, nós temos pessoas mais adultas aqui, crianças. Senhor, eis-nos aqui. Precisamos aprender do Senhor e para o Senhor nós entregamos a nossa vontade, o nosso entendimento. Revele a Tua palavra a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O fundador da Igreja Paz Internacional, uma das igrejas que tem aqui, Igreja Paz, ele era missionário aqui na década de 70, aqui no Brasil, com seus 5 filhos. E ele disse uma frase: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. E também não quero ser como Noé,
que salvou a sua família, mas perdeu o mundo. Irmão, a sua família, ela não vive isolada do mundo. Entenda que o projeto inicial de uma família e de sermos família, o projeto inicial foi de Deus. Nós temos muitos desafios a enfrentar ao fazermos parte do projeto de Deus. Mas entenda em nome de Jesus: você ou é filho de alguém, irmão de alguém, esposa de alguém, você faz parte de família. E o Senhor te trouxe aqui para te ensinar algo sobre família, porque foi Ele quem criou. E é o Senhor quem vem cuidando e salvando famílias desde o dilúvio. O Senhor tem cuidado de famílias. O chamado aqui de Noé para a sua família era um chamado interessante. Primeiro para quem? Para Noé. A sua família é salva pela obediência de Noé. E a palavra nos diz em Gênesis, no capítulo 6, os versos 17 e 18 assim: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O Senhor estabelece um plano aqui de levar o seu reino para todo mundo e define usar primeiramente Noé. E depois ele chama, no capítulo 14 de Gênesis, ele chama Abrão. E é interessante porque quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor tem um plano para as nossas famílias. E eu vou dizer aqui, usando o exemplo de Abrão, para que aprendamos a entender que todo processo em que sofremos ou vencemos, todos eles em nossa família estão debaixo da graça de Deus. É que nós achamos que derrotas elas têm a ver com ausência ou com a falta da mão de Deus. Mas entenda que as derrotas às vezes são mais pedagógicas de Deus em nós do que as vitórias. Perdermos às vezes nos ensina mais do que ganharmos. Recebermos um não de Deus é mais pedagógico do que recebermos o sim de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós como famílias aqui nesse lugar, eu quero que você entenda algo aqui. Que você, o processo que você está passando agora, existe um plano de Deus. Existe uma graça de Deus, eu creio nisso. Eu creio. Somente tenha resistência. Resista. Porque o chamado de Deus a Abrão é um chamado que o desafiou. O desafiou porque o mandou estar longe daquela que era a sua família inicial. Primeiro seu pai, que já falecido, ali a terra e o lugar do seu pai, que o seu pai construiu, a terra de Arã, que é o nome do seu falecido irmão Arã. Se você olhar o capítulo 11 aí de Gênesis, você vai descobrir. Mas o Senhor manda que Abrão saia. Então o Senhor está usando agora uma família. Mas aqui é interessante que família que começa como um casal, duas pessoas, não tão jovens. E o que eu já aprendo e quero que você absorva e creia nisso, é que não depende de você, depende de Deus. Porque se nós olharmos para a lógica do texto e vermos a idade dos personagens, você vai falar, como assim? Vai começar uma família com dois idosos que já estão no fim da vida. Mas é porque Deus tem os seus planos e o seu meio de fazer as coisas. Então sua base é que você descanse, amém? Descanse e confie nas promessas dele, confie nele. O texto vai nos dizer em Gênesis, no capítulo 12, nos versos de 1 a 5, a chamada do Senhor a Abrão. Então a palavra vai dizer assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão
abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e a sua mulher, 10 anos mais nova, 65, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. O que nós precisamos fazer, irmãos, para estabelecer uma família que agrade a Deus, a primeira coisa é confiar na palavra do Senhor. É que às vezes nós começamos bem, confiamos no início, mas nos desgastamos pela espera. Abrão, ele tem uma palavra, e a palavra é: saia do lugar onde você está, saia do lugar do luto, saia do lugar da morte do seu pai, do mesmo nome, o lugar chamava Harã, e o seu irmão, o pai de Ló, havia falecido de uma maneira estranha, e ele morreu, e a terra chamava Harã também. Harã, o nome do irmão morto, Harã, o lugar onde o pai morreu, e o Senhor falou: sai daí. E eu quero te dizer em nome de Jesus, irmão, é que às vezes nós permanecemos em lugares de luto e queremos ficar lá, preservando o ambiente de morte, felizes com o sentimento de dor e de luto. Entenda, feliz com o sentimento de dor e luto. É que nós nos acostumamos com a dor, amamos a dor, nos somos vítimas dela e amamos estar nesse lugar. E eu quero em nome de Jesus deixar uma palavra no seu coração: saia do lugar do luto, saia do lugar onde você perdeu, porque perder e ganhar faz parte, mas abraçar a derrota e falar: eu sou pobre, coitado, não adianta. Dos capítulos 13 ao capítulo 22 aqui, 13 a 22, nós vamos ver a história aqui do Abrão, e a minha intenção é que passemos por todos esses capítulos. Então saibam que estarei chegando no final, quando eu estiver chegando lá perto do capítulo 22, amém? Você que é ansioso, você já faz o plano, né? Então, irmãos, nós precisamos aprender sobre relacionamento familiar, precisamos aprender sobre família. É que parece às vezes que nós não vivemos em família, que não somos filhos de ninguém, nem seremos parentes de ninguém, estamos sozinhos no mundo. Mas não, o Senhor te chamou para estar em família. E o primeiro chamado aqui, de abandonar tudo, é muito sério. Porque, irmão, ser família é entender que você está planejando fazer algo. Nós amamos família, e nós somos contra qualquer tipo de ideologia que combata a família, irmão. É porque nós amamos o projeto de Deus. Sempre será difícil, irmão, deixar o passado, deixar aquele lugar terrível. Sempre será difícil, mas o Senhor nos chamou para viver um tempo novo. Um tempo novo de graça e misericórdia, um tempo novo de promessas e também de repreensão, porque Deus ele nos trata como um pai que é um filho. A repreensão faz parte. Ser um bom filho é uma escolha, irmão. Ser um bom marido é uma escolha. Ser uma boa esposa é uma escolha. Ser uma pessoa amável é uma escolha. Abrão, ele obedece. E é interessante que o texto, no capítulo 12, se você faz assim comigo, abre em Gênesis capítulo 12, e eu quero que você vá acompanhando comigo a linha do raciocínio aqui. O Senhor dá uma experiência para Abrão, e Abrão, a primeira coisa que ele faz, ao ter uma experiência com Deus, é construir altar, porque não tem como se relacionar com Deus sem adorá-lo. A adoração é inerente do ser humano. Nós produzimos adoração. Agora, o que você adora? O que é produzido como adoração dentro de você? Abrão, o texto diz que Abrão ele vai lá e constrói um altar. Construir altar é evidente, é claro nas Escrituras. Abrão começa aqui, mas nós vamos entender lá em Êxodo como que Deus escolhe que sejam feitos altares. E o altar é claro e evidente, é o lugar do envolvimento com Deus, é o lugar da intimidade com Deus, é o lugar onde eu conheço mais a Deus, é o lugar onde eu me exponho a Deus. Por isso Abrão, quando ele entende o chamado, quando ele sai do lugar, ele constrói um altar. Não deixe de adorar o Senhor. A adoração é necessária
como dentro de uma casa, irmão, a gente fazer um altar de morte em casa e tentar construir um altar de vida na igreja. Não tem como a gente ter altares diferentes em nossa vida. Altar que te glorifica, altar que glorifica a Deus, altar que glorifica Satanás, altar que glorifica a Deus. Não tem jeito. O Senhor é exclusivo para nós em adoração, irmãos. Se a sua casa é um lugar de adoração, esse lugar será um lugar do Senhor. Mas você tem que escolher quem você vai colocar no altar da sua casa. Quem habitará a adoração? A quem será entregue a adoração na sua casa? A quem? A intimidade com Deus não nos blinda de cometer erros. Abraão tem um altar pronto. Ele tem uma palavra de Deus. Ele adora o Senhor, mas o que ele faz? Ele comete erros. Está claro para nós aqui, e o texto vai nos ensinar que os erros, irmãos, eles são parte de um processo que faz parte da sua vida. Errar e acertar. Errar e acertar faz parte de nós. Quando você se cobra e não se perdoa, isso é um problema. Quando você insiste em errar, outro problema. Apenas em nome de Jesus entenda que existe um processo e que quebrantados e arrependidos passam por ele. Quebrantados e arrependidos passam pelo processo do erro. Passe por ele, se arrependa, caminhe. É que às vezes nós ficamos aprisionados no nosso erro, ou aprisionados no erro do outro. Errou contra você, se errou, se pisou no seu pé, nunca mais há perdão, né? Jesus, ele nos ensina de uma maneira tão assim firme. No período ali, quando ele está ensinando sobre a oração, em Mateus no capítulo 5, depois no capítulo 6, ele vai nos ensinar que o perdão, ele precisa sim ser horizontal, para depois ser vertical. Eu preciso perdoar o meu irmão para receber o perdão de Deus. Eu preciso de entender o meu irmão para receber a graça de Deus. Como assim nós aceitamos o fato de ter ódio das pessoas? Como assim é natural para nós queremos matar as pessoas, odiá-las? Como assim é para nós aceitável que vivamos falando mentiras ou vivendo mentiras? Irmão, em nome de Jesus, o Senhor não nos chamou para sermos o que Abraão foi no início da sua história. Ele passa por isso. No final do texto, tem no capítulo 12, Abraão, ele fala uma mentira e vira um negócio meio esquisito, porque meia verdade, eu quero te falar, meia verdade sempre será mentira. Meia verdade é mentira. Não, ela é minha irmã, porque lá o pai, não, você está dormindo com ela. Ela dorme na mesma cama que você, então não é sua irmã não. Ela é sua mulher. Não, mas se a gente for entender que não, é mentira. Não, mas a meia verdade, mais ou menos. Em nome de Jesus, não deixe que mentiras entrem na sua casa, nem que sejam toleradas dentro da sua casa. Mentira é mentira. Abandone em nome de Jesus. No capítulo 13, eu vejo algo interessantíssimo. Porque é importantíssimo que o homem seja cabeça, que o homem seja uma pessoa de liderança. Quero falar para os nossos jovens que estão aqui, sobre nós homens jovens homens que estão aqui. Há um peso e uma responsabilidade muito grande. As pessoas esperam que sejamos homens de bem, de caráter, trabalhadores, que ganhemos dinheiro. Esperam de nós que sejamos pessoas que sejam referência para a sociedade. É verdade, esperam de nós. Entendeu, jovens? Há uma expectativa a seu respeito, sim, mas não é para você carregar um peso sobre você de ser homem, não. É um privilégio de ser homem. O Senhor te deu mais músculos, testosterona, o Senhor te deu um tanto de coisa, homem. Amém. Sabe para quê? Para você aguentar a pressão que tem. Amém. A questão é que Abraão, ele precisou de suportar pressão. É difícil, irmão, suportar pressão.
peraí, agora a gente tem uma situação aqui, tem terra para você, tem terra para mim, mas está dando tudo errado, porque é muita gente, o pau está quebrando, e os nossos funcionários, peraí, a gente tem que tomar uma decisão. Alguém tem que tomar uma decisão. E é importantíssimo, em nome de Jesus, crer nisso, entenda isso. O homem tem que ser duro, firme e sensível a Deus. Você não entendeu? O homem tem que ser duro, firme e sensível a Deus. O Senhor nos fez homens, não foi para a gente ser besta. O Senhor nos fez homens para ser firmes. Amém? Precisamos sempre estar sensíveis ao mover de Deus. Precisamos sim tomar decisões com humildade. O texto vai dizer que Abraão chega num ponto que ele precisa voltar. No capítulo 13, ele volta para Betel. Ele já esteve lá, já construiu o altar, mas agora ele tem que voltar. Ele fala com Ló: escolhe um lugar, escolhe para onde você vai, o que nós vamos fazer. Escolha o caminho. É você quem tem que falar, irmão. Tome uma decisão na sua vida. É que às vezes a gente fica esperando as pessoas decidirem por nós, tomarem decisões por nós, falarem o que a gente tem que fazer. O Senhor está esperando você tomar uma decisão para abençoar a sua escolha, para abençoar a sua decisão, para abençoar o seu mover. Não fique ansioso nem desesperado. O Senhor é o seu provedor. Abraão, ele deixa Ló escolher, porque ele sabia que o Senhor o guardaria na jornada. Em nome de Jesus, aquiete seu coração. O Senhor que cuidou de você no início, Ele não deixou de ser Deus. E se você não entendeu, eu repito, para que você grave no seu coração: o Senhor que cuidou de você lá no início, Ele continua sendo Deus. As promessas do Senhor, elas permanecem. É interessante que no meio desse caos, o texto vai dizer no verso 14 assim, que o Senhor volta a falar com Abraão. E aqui existe uma renovação de votos. O Senhor está falando: você tomou uma decisão, eu estou com você. Você resolveu marchar para trás, mas eu estou com você. Você não está sozinho. O Senhor vai continuar falando com você. Mas eu quero te falar algo aqui. Às vezes é necessário você deixar algumas coisas, pessoas, ambientes, escolhas. Às vezes é necessário você deixar para que o Senhor fale com você, para que o Senhor renove uma aliança com você. Mas o negócio é que ficamos apegados. Em nome do Senhor Jesus, entenda que o Senhor, Ele nos deu responsabilidade. Eu estava falando ontem, estava no leito da minha tia, e ela está com câncer generalizado. E os médicos falaram: olha, não tem o que fazer agora, é morfina, e o câncer chegou nos ossos, e ela sente uma dor muito forte. Eles estão dando morfina de horas em horas. E eu cheguei lá, ela estava sob o efeito da morfina, e eu encontrei com meu primo tentando dar comida para ela, tentando acordá-la. E eu fiquei olhando ali pensando: meu Deus, e quando o nosso fim chegar, será que vai ter valido a pena ter vivido? Será que sua vida valeu a pena? Será que dá para você cantar igual o Juliano Som, há uns anos atrás? Ele cantava assim: vai valer a pena. Aí tinha uma parte que ele falava assim: já valeu a pena. Será que sua vida já valeu a pena? Será que já valeu a pena tudo que você realizou até agora? Ou você ainda precisa de deixar coisas, ou mesmo de dar passos atrás? No capítulo 14, vou ver aqui algo interessantíssimo, porque há um comportamento aqui de Abraão no tempo da crise. No momento de crise, no capítulo 14, abre aí comigo, acompanhe comigo. Há um ambiente de guerra, de conflito, um ambiente de situação de perda de controle. Um rei se voltou contra o outro, um grupo de reis se junta e começa a guerra. Aí Abraão recebe a notícia assim: ó,
Ló entrou no meio do tumulto e foi levado. Agora existe uma crise. A crise é: Ló, meu sobrinho, foi levado embora, a família foi todo mundo embora. Essa guerra alcançou, a crise alcançou Ló. Só que o que eu acho maravilhoso aqui, irmãos, é que quando no meio desse tumulto todo, Abrão precisa de tomar uma decisão, a primeira coisa que ele faz é se voltar para casa. Ele volta para casa, no meio da crise. A segunda coisa, ele tinha guerreiros, 318 guerreiros em casa. E isso me marca muito, irmãos, porque no tempo de crise ele estava sozinho? Quando que apareceram os 318 guerreiros? No tempo da guerra. É que às vezes, irmãos, no momento da dificuldade, da crise, sabe o que a gente faz? A gente fica encapsulado. A gente vive um ostracismo da dor. A gente vive como se fosse uma ostra trancada lá dentro. Aí Deus levanta pessoas, o Senhor move gente, o Senhor quer te fazer sair do lugar onde você está, para que você não esteja sozinho. Abraão nos ensina que no meio da crise eu nunca deverei me isolar. Abraão tinha guerreiros junto dele. Em momento nenhum o texto vai dizer: Abraão está plantando, tem guerreiros junto dele. Abraão está colhendo, tem guerreiros junto dele. Não, só quando tem crise, tem guerra, os guerreiros aparecem. E você tem guerreiros que andam com você? Você tem guerreiros que lutam as suas guerras? Você tem pessoas? A questão é que existe uma construção a ser feita. O texto diz assim, que há guerreiros na casa de Abrão que nasceram lá e que se tornaram guerreiros. Um guerreiro não nasce um bebê guerreiro, ele se torna um guerreiro com a vida. Quanto tempo você gastou para construir um relacionamento e uma amizade profunda? Quanto tempo você gasta para construir um relacionamento de alguém que morreria por você? Quantos amigos você tem? Abrão nem pensou: se é meu parente, eu vou. Verso 14: quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro. Gênesis 14, 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Hobá, ao norte de Damasco. Aí o verso 16 do capítulo 14 diz assim: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Ele não estava sozinho. Ele tinha quem lutasse a sua guerra, e eles lutaram de noite. Aí aqui há um negócio que me toca muito. Enquanto eu li esse texto, o Senhor falou muito forte no meu coração, porque o texto diz que eles atacaram à noite. Atacar à noite aqui fala sobre algo maravilhoso, porque as guerras eram feitas pelos reis na primavera, e normalmente eram feitas no raiar do dia, e durante o dia. As noites eram feitas para descanso, mas não havia preguiça. Fala comigo assim, ó: não tinha preguiça. Irmão, em nome de Jesus, não tenha preguiça. Construir um projeto de Deus leva tempo, esforço, e vai precisar que você se desgaste. Todo projeto de Deus envolve muita energia. Em nome de Jesus, confie no Senhor, mas não pare de lutar. A Ludmila Ferber cantava isso: não desista, não pare de crer, sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, porque se for como a irmã Ludmila, ela morreu lutando. Faça como os irmãos militares,
caia atirando. Não desista, meu irmão. Não desista. Não devemos nos esquecer do Senhor em todos os momentos, porque observe bem o que acontece aqui. No verso 17, Abraão está voltando de uma grande vitória, porque antes era resgatar o meu sobrinho, mas aqui agora ele volta com despojos. Agora ele é um vencedor de guerra. Agora ele tem despojos, ele tem parceiros de guerra. As coisas elas tomaram uma proporção na vida de Abraão. Então Abraão, a primeira coisa que ele faz ao vencer, quando ele se encontra com Melquisedeque, o texto diz que ele entrega uma parte do que ele conseguiu receber durante a vida. Ele entrega para o Senhor. Então Abraão, ele vai lá e dá um dízimo. Ele oferta ao Senhor. O pastor falou aqui, no momento dos dízimos e ofertas, assim, sobre dízimo antes da lei. E eu gosto de pensar nisso. Porque as pessoas, elas olham para o Novo Testamento e dizem, não seja dizimista, porque o dízimo era uma prática da lei. E agora não temos mais o templo, não temos mais as práticas judaicas, então não precisa de ser dizimista, não? Mas a gente esquece de observar que é anterior à lei a prática de entregar para o Senhor porque já recebemos. É que aqui no Brasil a teologia da prosperidade nos ensinou que só teríamos se dessemos. Só que a Bíblia nos ensina que entregamos porque já temos. Você entendeu isso, amém? Nós entregamos o que entregamos porque já recebemos. Eu não vou aqui jamais fazer uma aposta com Deus ou desafiar Deus, dando para Ele um tanto de dinheiro, achando que Ele vai multiplicar esse tanto de dinheiro por um outro tanto, por um número, para me abençoar, porque agora eu dei, Ele tem que me dar de volta. Irmão, trabalhe, invista na bolsa e receba lá os dividendos. É assim que ganha dinheiro. Quando você dá, aí você recebe nesse caso. Mas em relação a Deus, irmãos, é porque nós já recebemos, por isso nós entregamos. E Abraão, ele entrega dízimo de tudo, porque ele não se esquece de quem o abençoou. Não se esqueça de quem te abençoou. No capítulo 15, leia comigo o verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Espera aí. O texto está dizendo que ele está saindo de uma vitória, entregando dízimo, está cheio da graça. Aí o Senhor fala assim: não tenha medo, eu serei o seu escudo. Quem luta as nossas guerras não somos nós, irmãos. Quem luta a nossa guerra é o Senhor. Amém. Por que o Senhor fala exatamente com Abraão após uma grande vitória? Porque as vitórias têm o poder de nos cegar, de acharmos que somos bons o suficiente, competentes o suficiente, sabe para quê? Para sermos vitoriosos de novo. Aí a gente acha, não, eu já ganhei, eu sei como é só ter amigo, ter 318, por muito tempo, treinar e ter um relacionamento profundo, pessoas que estão comigo, na crise eu não estou sozinho, pronto, já sei a receita, agora eu serei vencedor. Não, quem é o seu escudo é o Senhor. Quem é o seu escudo é o Senhor. Depois de uma grande vitória, existe o risco de esquecermos que dependemos do Senhor. Deus renova a sua aliança mais uma vez com Abraão. Por quê? Porque nós temos essa tendência de nos esquecermos daquilo que precisamos de lembrar e de nos lembrar daquilo que deveríamos ter esquecido. Abraão precisa de um choque de realidade. O seu escudo sou eu e não os 318. Quem nos guarda é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor. Abraão aqui é convidado pelo Senhor a fazer um pacto que antigamente era chamado de pacto de suzerania, que era um pacto de serviência do menor em relação ao maior. O maior protegia o menor, mas havia um pacto feito, dividia-se animais ao meio e se passava no meio ali e se consumava um pacto. O maior protege o menor, e o menor entende que ele precisa dar satisfação para o maior. Ele é protegido agora pelo maior. Isso era o pacto de suzerania que era feito entre reis, entre líderes, e agora o Senhor está convidando
convidando Abrão a fazer um pacto de proteção. Porque Abrão pensa, bom, eu já tenho proteção suficiente, eu sei como fazer em uma guerra, eu sei quem mandar, eu sei o que fazer, que estratégias eu tenho. E o Senhor o traz de volta para a realidade. A realidade é que nós dependemos do Senhor. Glória a Deus. Você não entendeu? A realidade é que dependemos do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor, além de fazer um projeto ali de defesa e de cuidado, o Senhor ainda revela o futuro. E diz para Abraão assim: você precisa descansar. E essa palavra é muito importante. Você tem que aprender a descansar. Gabriel, mas você está falando, aí ficou loucura, porque você acabou de falar que a gente não pode ter preguiça, que a gente tem que ter amigo, que nós precisamos de ter relacionamentos profundos, que não estar sozinho na crise. Você falou que a nossa adoração ela tem dono, e o dono da nossa adoração é o Senhor. Você está falando de construir altares de relacionamento com Deus. Aí agora a gente tem que descansar, não é continuar fazendo, produzindo, resultado, não. O que o Senhor espera de nós é que aprendamos a descansar, a entender que Ele é Deus. Quando o Senhor revela o futuro, é para promover em Abrão descanso e paz. Olha, você será o pai de uma grande nação. Na quarta geração, o seu povo, eles voltarão. O Senhor está falando do futuro. Olha o capítulo 15, o quanto o Senhor é profundo ao falar com Abrão. Falando do Egito, falando de exílio, falando de um tanto de coisa com Abrão. E sabe o que Abrão está pensando? Abrão está assim, mas eu não tenho filho. Mas como assim? Tem tantas promessas, mas tudo começa em um filho, e eu já sou velho. Mas o Senhor está falando com ele, que o Senhor está fazendo uma aliança. Aprenda a descansar, porque se não aprendermos a descansar, vamos operar em ansiedade. Capítulo 16 vai mostrar para nós que acontece aqui um dos movimentos de ansiedade mais poderosos da vida. Capítulo 16 vai mostrar para nós o resultado, o fruto, a maneira como a ansiedade pode desgastar, cansar e até destruir a pessoa que foi convocada pelo Senhor para uma grande obra. O texto vai dizer que Sarai, leia o 16, o verso 1 comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. A gente está falando aqui de promessas, não é? Deus está falando, a nação que vai sair de você, eles virão para outro povo, mas eles voltarão na quarta geração dessa nação, serão imensos e tal. Mas Sarai tem uma realidade ali, e a realidade dela está sendo mais pesada e poderosa que a promessa. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor falou que ama você, que cuida de você. O Senhor falou que vai te alcançar com bênçãos. Somente confie nas promessas. É que às vezes nós fazemos como a Sarai no verso 2. O texto vai dizer assim: disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Aí aqui agora ela fala assim, talvez. Escrito talvez aqui. Talvez eu possa formar família por meio dela. Talvez. Eu quero te falar sobre o talvez. Talvez vire uma pregação depois. O talvez de Sarai. Porque ela sabe que vai dar errado. Ela está se movendo em ansiedade, fazendo o que quer, esquecendo das promessas de Deus. E ela está tentando arrumar um jeitinho. Ela sabe que vai dar errado. Ela sabe porque ela convive com essa mulher. Ela convive com a Agar. Ela sabe que ela é uma mulher de gênio duro, forte. Ela é uma escrava, mas ela é uma escrava durona. Ela sabe, irmão, porque ela não ia falar assim, talvez. Pode ser que talvez. Ela está cogitando que vai dar errado, vocês concordam comigo? Porque ela está se movendo em ansiedade, e debaixo de ansiedade, irmão, nada dá certo.
Fala comigo assim, ó. Debaixo de ansiedade, nada vai dar certo. Não dá certo. Porque biblicamente, irmãos, é pecado a ansiedade. A palavra fala para você não andar ansioso por coisa alguma, e é uma ordem paulina para o povo de Filipenses. É uma ordem, irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela súplica e pelas orações, apresentem os seus pedidos ao Senhor. Se eu ficar me movendo em ansiedade, me movendo aqui por causa do futuro, eu estou desobedecendo. Estou eu andando longe da vontade de Deus. E Sarai está fazendo o quê? Ela está tentando aqui ajudar a Deus, porque Deus aqui, na cabeça de Sarai, ele perdeu, ou é agora ou é nunca. Agar é aquela egípcia que está ali, e eu vou defender uma tese que ela devia ser bonitona, que Abraão aceita muito fácil assim. Tá, então é para deitar com ela? Irmão, às vezes as tentações e as propostas elas vêm, elas parecem fáceis, bonitas, atraentes, e por causa da ansiedade nós caímos. Aprenda a escolher pela graça, pela misericórdia, pela resposta de Deus, e não pela ansiedade, pela vontade, pela atração. Porque se você decide se mover em ansiedade, mover-se pela atração, o que você vai fazer? Você vai mexer com o futuro da sua família. Até aqui não existia nenhum tipo de ameaça para o filho da promessa. Agora as coisas começam a criar um ambiente de risco para o filho da promessa. O futuro está sendo mexido por causa de uma decisão ansiosa. Nós que conhecemos o texto e passamos as páginas e descobrimos o futuro dos dois, porque para nós o lento é fácil, vocês concordam? A gente olha assim e fala, aí, olha aí, a manobra de Sarai, olha que vacilo de Abraão, porque nós temos aqui nas mãos o presente de Abraão, o passado dele e o futuro dele. Aí fica fácil, irmão. A questão é entender sobre a prática de Abraão e de Sarai no presente deles, precisa nos ensinar sobre o nosso presente. Não é para julgarmos o Abraão e a Sarai, é para aprendermos a julgar as nossas escolhas agora, no seu presente, hoje, 28 de dezembro do ano de 2025. Você tem esperado no Senhor, confiado nele? Você tem descansado nele? Ou você tem se movido em ansiedade? Quem te guarda é o Senhor, quem te sustenta é o Senhor. Abraão faz um pacto com o Senhor, mas sabe o que ele faz? Agora ele está envolvido em ansiedade junto com Sarai. Ansiedade contamina. Fala comigo assim: ansiedade contamina. Você nem estava preocupado, de repente chega a pessoa e fala assim: e aí, você viu? Vai ter eleição ano que vem. Aí você fala assim: sangue de Jesus. Ele fala: você viu o governo? Você fala: Deus. Você viu a política? Você viu a Receita Federal? Você fala: Deus, sangue de Jesus. O Brasil vai acabar ano que vem. Você fala: Deus, é melhor ir embora para os Estados Unidos. Senhor Jesus. Você põe a mão no bolso e fala: Deus, eu tenho 5 reais. Eu queria comer uma coxinha e estão falando que eu tenho que ir embora do Brasil. Porque a ansiedade te contamina, irmão. Você vai ser contaminado pela ansiedade. Abraão agora aqui com 85 anos, a Sarai com 75, aí agora eles estão assim: a gente vai morrer. Se a gente não arrumar um esquema e tiver um filho agora, comprometendo a história da família por causa da ansiedade, da contaminação. A ansiedade cria problemas onde não existiam. Sarai, ela inventou uma rival, inventou um problema para Abraão, criou uma crise na família por causa da ansiedade. Ela só era uma escrava. Agar, pega água, pegava. Agar, vai lá para trás, Agar ia. Agora quando ela fala assim: Agar, pega água, não. Agar, faz comida. Agar agora está gravidinha, irmãos. Agar agora tem poder sobre a própria vida.
Sarai está criando um problema para ela que não existia. Pastor Guilherme, a gente sempre fala isso, né, Pastor Guilherme? A gente conversa assim, ó, a gente está inventando um problema, porque se a gente estiver inventando um problema, é melhor a gente não fazer, não é, pastor? Se eu estou inventando um problema, eu pulo fora, irmãos. Eu avalio muito bem as minhas decisões. Se eu vou tomar uma decisão, eu paro e penso e falo, estou criando um problema? Se eu estou em dúvida se estou criando ou não, eu dou um passo atrás e falo, não vou fazer isso agora. Espera no Senhor. Não crie problemas para você onde não haviam. Abraão com 86 anos, quando nasce Ismael, e Sarai com 76. Agora a mulher, ao invés de ter paz na casa dela, agora ela tem o silêncio de Deus, uma rival em casa e um marido bobalhão. Vocês perceberam o que Sarai arrumou com a cabeça dela? Porque se você nunca leu o capítulo 16 e 17 de Gênesis, você não vai perceber isso que está aqui, ó, no verso 1. O verso 1 do capítulo 17 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. 13 anos depois de um silêncio que quase destruiu Sarai e Abraão. A ansiedade tomando decisões, a ansiedade movendo as coisas, um silêncio terrível de Deus, um afastamento da direção de Deus por causa da ansiedade. É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer em 2026? Porque não é isso que Deus quer para você. Aprenda a aquietar o seu coração, a respirar fundo e dar um passo atrás. O silêncio de Deus é encerrado, porque Deus escolhe falar de novo. E se Deus decidisse não falar? Eram só mais um casal de velhos movidos pela ansiedade, que morreriam no deserto, com promessas que não se cumpriram, porque se moveram no tempo errado, com a palavra errada e fazendo o que Deus não mandou fazer. Aprenda a ser obediente, irmão. Aprenda a não colocar a sua família em risco. Não invente problema para você ter que resolver. Aquiete o seu coração. Quando Deus volta a falar com Abraão, a restauração da aliança que agora tem exigência de obediência, de integridade. Agora o Senhor está falando com Abraão assim: você terá que ser completamente fiel. Olha o verso 2. Estabelecerei, capítulo 17, 2, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas multidões. Meu irmão, o Senhor lembrou das promessas que ele havia feito. É que Abraão tinha esquecido, agora ele tinha duas mulheres complicadas dentro de casa. Um menino que crescia, que agora já era um adolescente, Jesus amado, e ele não sabia o que fazer mais. Aí a mulher vai lá e o obriga a mandar a outra mulher embora. Agora, não, a gente vai chegar nesse ponto. Olha que confusão. A casa agora que era uma casa de paz, tinha os 318 lá de boa, o pau quebrando. Estamos aqui, Abraão, é nós. Agora eles estão babá, cuidando do menino, e o menino é chato. E a mulher, a mãe do menino é mais chata ainda. E agora a Sarai está incomodada, porque a mulher é chata, e Abraão, meu Deus, 13 anos do silêncio de Deus, nem um anjo aparece. Fala assim: Abraão, beleza? Eu estou aqui, não. 13 anos, o menino está com 13 anos já. Agora Deus fala. Ansiedade, irmão, nos move para distante da vontade de Deus. O Senhor restaura, mas exige obediência. A marca na carne é para que não haja esquecimento. Nesse momento aqui, Abraão é orientado a fazer uma circuncisão em todos os homens da casa. A ansiedade de Abraão pesou a mão sobre todos que estavam perto. A ansiedade, quando nós nos movemos, mata quem está perto de nós, fere quem está perto de nós, sangra quem está perto de nós. Só que aí o Senhor faz algo, Ele muda o nome. Isso aqui para mim é maravilhoso demais, irmãos. Porque quando o Senhor muda o nome, quando o Senhor transforma um nome, Ele está mudando também a história.
Aprenda em nome de Jesus, irmão, que nós precisamos de fazer reviravoltas na nossa vida. Bata o pé, firma o pé, em nome de Jesus, e fala: Senhor, eu não vou me mover em ansiedade, eu vou esperar o tempo do Senhor, eu vou orar sim, eu vou buscar sim, e o tempo do Senhor será o melhor para mim. Amém. O Senhor restaura a aliança e promessas no capítulo 18. No capítulo 18, o Senhor renova o relacionamento com Abrão e faz surgir em Abrão o Abrão que ele não era. Olha que interessante. Abrão agora, no capítulo 19, ele se torna um intercessor. A descoberta, o próprio Deus revela a Abrão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E agora Abrão está vivendo um tempo de intercessão e de oração e relacionamento com Deus. Olha que maravilhoso. Porque ele voltou a ter relacionamento com Deus. Não perca para voltar a ter. Restaure de onde você está. Amém? É que às vezes nós olhamos para o texto e achamos que o texto está aqui só para a gente rir do Abrão. Não, é a história do Abrão, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver conosco. O propósito do texto é nos ensinar, é ensinar para você e para mim o quão importante é não tomar decisões em ansiedade, o quão importante é que sejamos servos e que ouçamos a voz daquele que fez uma aliança conosco. O que você deu na aliança que você fez com Jesus? A sua vida. Você deu a sua vida e Ele te deu todo o resto. Porque Ele escolheu você para se aliançar com você. Ele escolheu enviar Jesus. Ele escolheu a família que Ele queria levantar. Ele escolheu profetas. Ele escolheu. Porque Ele escolheu você. Ele escolheu te amar. E a questão é que às vezes vivemos esse tempo de distância de Deus, de frieza, porque nós esquecemos que foi Deus que nos escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Eu me sinto tão honrado quando eu leio textos como lá em 1 João, que o Senhor nos amou primeiro. Você se sente honrado de ter sido amado primeiro? Você não fez nada de bom, meu irmão. Abrão agora é um intercessor. E eu quero caminhar já para o final e dizer para vocês assim, ó: o Senhor continua sendo um Deus de justiça. É que vivemos em um tempo de graça e às vezes hipergraça. E nos esquecemos que o Senhor ele continua sendo um Deus de justiça. Deus, no capítulo 19, Ele consome 2 cidades. Ele destrói. E é importante que entendamos que Ele continua tendo poder para destruir, para condenar. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele salva, Ele condena e Ele continua sendo o mesmo Deus. Só que nós aprendemos a nos relacionar com Ele através de Jesus. Sim, mas observe o que acontece em Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos o texto, nós ficamos impressionados com o mal daquele lugar. E o Senhor nos destrói. Mas 2 sementes de Sodoma e Gomorra saem junto com Ló, as filhas, criadas lá. Elas abusam do pai. Elas estupram o pai. Irmão, está na sua Bíblia e na minha que pessoas que vieram de Sodoma e Gomorra deram fruto de Sodoma e Gomorra fora de lá. Sabe por quê, irmão? Porque eu preciso de aprender que algumas sementes que haviam em mim quando eu era alguém de lá, do mundo, eu preciso de deixar. Se eu não abandonar integralmente quem eu fui, eu continuarei dando os frutos de quem eu era aqui agora. Fora do lugar, não estou mais naquele lugar. Agora eu venho na igreja, mas de segunda a sexta quem é você? O incesto das filhas de Ló revela a influência do lugar sobre elas, mas do quanto havia do lugar dentro delas. E de onde você veio, irmão? Você ainda traz alguma coisa de lá? Ou você preferiu deixar lá? No capítulo 20, Abrão. Agora o Abraão,
ele ainda tem hábitos antigos que colocam em risco a família. Abraão, ele tinha medo da morte a ponto de esquecer das promessas. Deus precisa de falar com Abimeleque, porque Abraão estava insensível à voz do Senhor. Abraão de novo traz aquela conversa: não, você é mais ou menos, você está velhinho, mas você é minha irmã ainda. Não, você é mais ou menos. Abimeleque, ele tem uma orientação, ele faz com medo de Deus. Quem conhecia Deus na história era incapaz de ouvi-lo. E eu quero te dizer algo aqui, grave isso em nome de Jesus. Se você perdeu com o tempo a habilidade de ouvir a voz de Deus, desafie a sua fé ainda hoje a ouvir de novo a voz de Deus, para que algum incrédulo não seja usado por Deus para ativar a sua memória da fé. Porque às vezes de repente chega alguém do mundo e fala assim, alguém que nem experiência com Deus tem, fala assim: calma só, vamos confiar, vai dar tudo certo. Você volta: Jesus é mesmo, eu tenho fé, eu tenho Jesus, é mesmo, vamos crer, vai dar tudo certo. Aí você precisa de alguém te lembrar. Abimeleque precisou de falar com Abraão assim: ei, por que você falou as paradas dessas? Não precisava. A família em risco por causa de medos antigos, práticas antigas. Muito cuidado, no capítulo 21 a promessa chegou. Jesus, capítulo 21, verso 1 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Lembra que começou lá no capítulo 13? Pois é. O Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Deu o nome de Isaac. Isaac. Sorriso. O nome Isaac significa sorriso. Muito sorriso. Agora nós podemos sorrir porque a promessa se cumpriu. Vale a pena ser fiel ao Senhor, meu irmão. Vale a pena esperar no Senhor. Amém. Eu quero te dizer nessa noite: vale a pena confiar no Senhor. Amém. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Coloca para mim aqui, fazendo favor. Isaías: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9: como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Por isso o Senhor se revela a nós através de tantas formas, o profeta, através da palavra, principalmente hoje no nosso tempo, através da palavra. Mas a palavra tem andado longe da nossa prática da vida, da fé. Ler a Bíblia virou um desafio semanal, de cultos em cultos. 2 Pedro 3, 8 e 9, por favor. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Leve esse texto para sua casa hoje, leve ele no seu coração, porque o Senhor está esperando de você e Ele confia em você. No capítulo 22, e eu estou encerrando aqui, capítulo
capítulo 22. Agora a bênção está aqui. Nós temos o filho que o Senhor prometeu. E eu gosto de pensar de maneira biológica, aquele útero já seco, aquele seio já caído, aquela mulher idosa, que o Senhor a transforma para que gere. Agora ela amamenta, deu luz ao filho, e ela está tendo a experiência de ter um filho, e esse filho agora começa a crescer. E se você observar o texto, quando a gente estuda a história de Abraão, você vê que depois que nasce Isaac, nunca mais ele constrói altar. E eu quero encerrar com essa palavra. Isaac, irmãos, era a bênção de Deus, ele esperava a bênção, mas quando ela veio, nunca mais ele adorou. Mas o Senhor o força a construir um altar. E o Senhor fala assim: construa um altar, agora você vai sacrificar o menino. E isso é muito simbólico para nós. Qual que é o seu Isaac, hein? O que te rouba de Deus? Você já avaliou? O que fez? Qual foi a bênção que você recebeu que nunca mais você construiu um altar para Jesus? Cuidado, não coloque em risco a sua família. O seu filho, ele é uma bênção, ele não pode ser um ídolo. Amém? Amém. Filho é bênção e não ídolo. Se o seu filho está no lugar de Deus na sua vida, está no lugar errado. Está no lugar errado. O Senhor manda Abraão sacrificar Isaac, porque o altar que era de Deus agora se chama Isaac. Tudo é para o ídolo. Tudo é dele, por meio dele, para a glória dele. Isaac. Já pensou? Não. É para a glória de Jesus. Os nossos filhos são para a glória de Jesus. A nossa vida é para a glória de Jesus. E o Senhor ensina a Abraão a construir um altar, que quando ele foi oferecer o filho, o Senhor não permite, todo mundo conhece a história, o Senhor provê para si agora um objeto de adoração. Abraão pega aquele animal e sacrifica no altar. E Abraão se lembra dos altares que ele construiu ao Senhor. Então eu quero nessa noite, você, ao ouvir essa explanação aqui, ao olharmos o texto, passarmos por alguns capítulos e trazermos essa reflexão, eu quero em nome de Jesus que você nessa noite restaure o altar de Jesus, porque a sua família precisa desse altar. É para a glória do Senhor. Adore ao Senhor, ame o Senhor, coloque o Senhor no centro. Eu quero te convidar para ficar de pé. Abraão constrói o quarto altar da vida dele. Quando nós olhamos no texto, nós vimos Abraão construindo 3 altares. Depois de Isaac, ele não constrói nenhum, e o Senhor agora o manda construir o quarto altar. E esse altar, ele muda tudo na vida de Abraão. Porque o Senhor pediu para Abraão aquilo que estava o afastando de Deus. Mas o Senhor traz Abraão de volta para o relacionamento. E é o que eu quero te desafiar nessa noite, a fazer uma oração de restauração do relacionamento. Aqui eu quero pedir para nós darmos as mãos e de preferência para as famílias ficarem próximas. Dá a mão aí, se você tem algum membro da sua família, fique perto dele. Se não, é só você dar a mão para o irmão que está do seu lado, não precisa te preocupar. Isso. Dê a mão aí para a pessoa que está perto de você, ou para os membros da sua família que está perto de você. Nós iremos fazer uma oração. É um tempo de restauração. Ah, mas eu não tenho ninguém da minha família aqui. E para quem que eu vou dar a mão?
Dê a mão para o seu irmão que está perto de você. Para ele. Pai, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite. Jesus, e apresentamos nossas famílias ao Senhor. Nós aprendemos com a história de Abraão, entendemos, Senhor, o desfecho em Abraão, e queremos te agradecer pela revelação do Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender que nós precisamos, sim, Senhor, no processo, construir uma família debaixo da Tua boa mão, e esse desafio, Senhor, será com muitas mãos. Então abençoe, Senhor, as famílias da igreja. Senhor, nós te agradecemos pelo ano de 2025, pelas muitas bênçãos do Senhor sobre nós, nossas famílias. Senhor, eu te peço sobre o ano de 2026, Senhor, que o Senhor restaure famílias, cure famílias, Senhor, levante famílias, Senhor, que o Senhor faça nascer famílias, em nome de Jesus. Pai, e que haja assim, Senhor, no nosso tempo, Deus, e hoje, nessa noite, cura nas famílias. Senhor, em nome de Jesus, que não estejamos perdidos no processo, vivendo ansiosos e preocupados, Senhor, vivendo de angústia em angústia, Senhor, tomando decisões precipitadas, mas, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito use, Senhor, essa palavra ministrada, Senhor, para que o Senhor fale ao coração de cada irmão e traga revelação, traga reflexão e mudanças, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora eu te peço pelas famílias, Senhor, que haja a bênção do Senhor sobre as famílias. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno de divórcio, espírito maligno que intenta contra a constituição das famílias. Que haja paz nas famílias, nos relacionamentos entre marido e esposa, entre filhos e pais, em nome de Jesus, entre irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja paz nas famílias. Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Pedimos ao Senhor que abençoe nossa casa, abençoe, Senhor, as nossas decisões e restaure o nosso altar, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa família, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas relações familiares, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, Senhor, os nossos pré-adolescentes, adolescentes, abençoe os nossos jovens, abençoe, Senhor, os adultos dessa casa, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, os relacionamentos, abençoe o namoro, o noivado, o casamento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe, Senhor, os relacionamentos mais antigos, Senhor, casamentos, Pai, que tem muitos anos de duração. Renova o interesse do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Dê graça, Pai, em nome de Jesus, nos relacionamentos dos idosos, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja, em nome de Jesus. Senhor, te peço, Pai, por aquele que está sozinho, te peço por aquele que sonha em habitar em família. Senhor, te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça a todos nós, revele a nós, Senhor, a tua vontade e que glorifiquemos o nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que toda ansiedade caia por terra, em nome de Jesus. Não queremos criar jeitinhos para fazer, Senhor, alguma coisa, Senhor, que ajude a vontade do Senhor. Senhor, pelo contrário, queremos nos entregar e descansar, confiar e avançar, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos e te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por todos os cultos de domingo do ano de 2025. Senhor, domingos aqui fomos impactados, renovados. O Senhor Deus falou conosco, usou pessoas, Pai, com tanta graça, Senhor, para derramar bálsamo, fogo do Senhor, encher os nossos corações. Obrigado, Jesus, por todas as palavras ministradas e por todos os domingos que tivemos aqui glorificando o nome do Senhor. E nós encerramos
Como oramos pelo primeiro domingo do ano e te agradecemos, oramos hoje pelo último e te agradecemos por estar aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse culto, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, revele a tua graça a nós. Em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja um construtor de altares, irmão. Faça da sua família um altar ao Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.